Pessoal, como é que vocês estão? A gente já está chegando aqui no finalzinho desse curso gratuito. A gente vai ter hoje uma aula muito importante que vai englobar a probabilística. Vai ser pouco conteúdo, só que vai ser um conteúdo que com certeza vai agregar ao operacional de vocês, ao Price Action que eu já comecei a passar aqui. Por que isso? Quando eu falei lá na primeira aula que a gente vai ter um arsenal de gatilhos de entrada, que a gente vai ter vários nuances para poder fazer as nossas operações, eu quis dizer que a gente vai ter uma análise entrando em concordância com a outra. Isso é o que a gente chama de confluência analítica. Ou seja, se tem uma zona de suporte e resistência que até agora é provável que agora vocês já saibam o que isso quer dizer, e tem ali uma linha de tendência também, a gente sabe que a probabilidade da nossa análise dar certo é maior, porque tem duas confluências em conjunto ali. Se tiver uma linha de tendência de baixa e uma resistência, a tendência é que quando encoste naquele ponto, vá respeitar mais ainda, porque a gente está trabalhando com mais de uma confluência, com mais de uma certeza, entre aspas, daquilo que vai acontecer. E com o conteúdo probabilístico não é diferente. Hoje a gente vai ver, a aula vai ser bem mais rápida, vai ser mais sucinta, porque é menos conteúdo, mas não quer dizer que seja menos importante. Ao final dessa aula eu vou enviar para vocês um e-book, vou mostrar um pouco dele aqui, que tem vários e vários padrões de vela, que é o que eu vou mostrar para vocês também, vou ensinar um que eu gosto bastante. E dentro desse e-book vocês vão poder estudar por conta própria, beleza? Hoje a gente vai ver sobre engolfo, aí uma estratégia chamada Três Irmãs, e a gente vai ver sobre esse padrão gráfico que é o martelo. E vocês vão entender bem o que eu estou falando. Ele vai indicar uma reversão gráfica. Ou seja, vai ser mais fácil de vocês souberem o que fazer. Beleza? Então vamos começar. A gente vai começar pelo engolfo. Por que pelo engolfo? O engolfo é uma estratégia que a gente analisa o movimento do mercado da forma mais criteriosa possível. Lembram que quando eu falei que opções binárias, o gráfico de opções binárias é um espelhamento do gráfico do Forex, de uma outra modalidade maior e etc. Então, o que significa? O Forex ele é regido por pessoas reais e o gráfico de opções binárias também, exceto quando o gráfico está em OTC. Quando o gráfico está no dia a dia, esse padrão tende a ser mais respeitado. Não que não seja em OTC, mas no dia a dia ele é mais confiável. Por quê? Em certos momentos do dia, em certos minutos, certas horas, a gente consegue ver que cada vela vai ter o seu tamanho, vai ter o tamanho do seu pavio, etc. Isso significa que são as pessoas que estão comprando ou vendendo naquele momento aquele ativo. Então, o que isso vai o que isso vai ser importante nesse padrão? Eu preciso que vocês dominem esse padrão, testem e vão sempre usando ele quando puder. Existe o engolfo de alta e o engolfo de baixa. E por que o comportamento das pessoas reais vai influenciar nesse gráfico? Porque a gente vai reparar o volume de venda ou de compra em uma vela, de 5 minutos no caso. A gente consegue ver se as pessoas estão comprando muito ou vendendo muito. E a partir dessa primeira vela, de uma vela só, a gente espera uma segunda vela de confirmação e opera na terceira. Vou explicar para vocês aqui no gráfico. Eu abri alguns aleatoriamente. Hoje está em OTC, como vocês podem ver aqui, fica essa pequena logomarca. E eu vou mostrar para vocês o que acontece. Lembrem de sempre deixar o gráfico em 5 minutos, o tamanho da vela é de 5 minutos, quando vocês forem analisar esse padrão, beleza? Vou tirar um pouco o zoom, vou ter que deixar. Quando o mercado entra em OTC e a gente tira um pouco o zoom, ele fica desregulado dessa forma. Então, para ele ficar normal, a gente precisa de um tempo maior. O OTC começa às 3 da tarde, 3h30, por isso que ele já deu essa diminuída. Mas daqui dá para a gente encontrar dá pra gente ver que isso aconteceu. Vejam bem, engolfo significa, a grosso modo, engolir outra coisa. Então o engolfo vai ser quando uma vela maior engolfa, ou seja, engole as velas anteriores.
para essa estratégia dar certo, a gente precisa ter uma vela grande o suficiente para engolfar duas ou mais velas anteriores. Aqui tem um caso bem nítido agora. Eu vou colocar uma cor diferente para ficar claro. Reparem nessa vela aqui, nessa vela verde. Olhe só, ela conseguiu engolir essas duas aqui. O corpo dela foi maior do que elas. O que que isso significa? Na verdade foi maior do que várias velas aqui, ó. Não importa a cor. Mas o que isso vai significar? Isso significa que nessa vela verde a gente pode observar que o volume de compra foi alto. Se o volume de compra foi alto, a gente deduz que as próximas velas vão subir mais. Porque se as pessoas começaram a comprar nesse momento, e reparem que essa vela deixou pouquíssimo pavio, quase nulo, significa que a vela começou e praticamente só subiu. Então ela subiu com consistência, ela subiu forte, com um volume forte de compra. Ela já engolfou as velas anteriores. O que a gente vai esperar agora? A gente precisa que a próxima vela, ou seja, a segunda vela que vai servir de confirmação, ela seja da mesma cor do que essa vela que engolfou as outras. Por que eu falo cor? Porque fica mais fácil de identificar. Mas ela tem que ser uma vela de compra. Percebam que essa próxima vela também foi uma vela encorpada. Ela não deixou nenhum pavio na parte superior. Ou seja, ela desceu um pouco, deixou um paviozinho ali, mas depois subiu e não parou mais. Subiu e não subiu e desceu, só subiu. Ou seja, ela está dizendo que é uma vela de força. Esse momento do mercado está sendo um momento de alta muito forte. E vocês não precisam traçar aqui um suporte para vocês operarem dessa forma. Não precisam fazer uma linha de tendência para saber isso. Outras estratégias que eu ensino na mentoria, como por exemplo Fibonacci, Harami, não precisam ser levadas em consideração aqui. Somente o estudo dessas velas. Quando as duas velas são da mesma cor, são fortes assim, vocês já conseguem saber que, tá iniciando uma tendência de alta. A segunda vela não precisa ser tão encorpada quanto a primeira, basta ela ser verde, digamos assim, nesse caso. A não ser que ela seja aquele verde bem miudinho, bem como se fosse esse verdinho aqui, ó, bem fraquinho. Mas se ela for forte, está dentro da estratégia. Quando isso acontece, assim que a próxima vela for começar, a gente vai colocar o tempo de expiração para 5 minutos, da mesma forma que eu ensinei. Onde é que eu vou mudar isso? Aqui, nas digitais no caso, clicamos uma vez, deixa eu tirar isso daqui. A gente clica uma vez, deixa a opção 5 minutos, e vocês vão dar um call, vocês vão dar uma compra para expirar daqui a 5 minutos. A estratégia é essa. Por quê? Porque a gente vai pegar a confirmação do engolfo, ou seja, o engolfo aconteceu ali. Depois a gente vai pegar a vela de confirmação de que o engolfo realmente foi efetivo e que a tendência está subindo. E a gente vai operar na terceira vela. Sempre essa regra dos 3 toques. O que pode acontecer? Caso a nossa primeira entrada dê loss, ou seja, nesse caso, essa vela aqui, caso essa vela tivesse dado loss e tivesse acabado vermelha, nós podemos fazer o martingale 1, somente até 1. Não é que vocês vão sempre fazer quando dar errado, mas tende a também respeitar no martingale 1 quando dá loss, beleza? Então vocês aprenderam o que é um martingale, tem um vídeo no Instagram ensinando a pegar os sinais, eu falo sobre ele. E aqui a gente pode usar o martingale dessa forma. Não é sempre que vocês vão usar, beleza? Então, quando vocês forem usar só uma estratégia probabilística, diminuam o valor da mão, a não ser que vocês estejam na conta demonstrativa, porque vocês já vão se prevenir de um possível gale, beleza? Porque não existe estratégia perfeita, não existe estratégia mirabolante que vocês vão acertar 100, 95% das vezes. Vocês têm que encontrar as oportunidades corretas para poder fazer o melhor filtro possível das entradas. E basicamente esse é o engolfo. Existe tanto o engolfo de alta quanto o engolfo de baixa. Não tem
Opa, não tem restrição. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olhem só, essa vela vermelha. Essa vela vermelha aqui, ela é maior do que as duas ou mais anteriores? É, dá pra ver isso de forma explícita. A próxima vela veio da mesma cor, com força? Veio. Então, qual é a tendência? Que a próxima vela também seja de put, de venda nesse caso, um engolfo de baixa. Então, geralmente o engolfo acontece em momentos de reversão. Isso é um ótimo gatilho para vocês. Comecem a prestar atenção nisso e comecem a prestar atenção na assertividade dessa estratégia. Porque é uma assertividade muito bacana. E depois de vocês aprenderem o que é um engolfo, vocês podem notar também a estratégia das três irmãs. Eu aconselho que vocês usem essas duas estratégias em conjunto, por exemplo. Vocês vão entender. Eu não aconselho que vocês usem uma estratégia de forma isolada. Por exemplo, só engolfo ou só três irmãs. Eu gosto que elas tenham mais alguma coisa em confluência. Ou um padrão de vela, ou as duas juntas, ou até uma resistência e suporte que eventualmente pode ajudar. Mas, basicamente, como vai funcionar a estratégia das três irmãs? Eu preciso que vocês tenham em mente que o martingale pode ser muito prejudicial se ele for usado de forma irresponsável. Como vocês vão usar o martingale de forma responsável? Nessas estratégias, ou até em outras estratégias, não façam 3, 4, 5, 6, 7 gales. Cada vez que vocês fazem um gale, vocês se tornam refém de um win. E no caso de operar na mão, que não é nenhum sinal nem nada, se a estratégia deu errado, principalmente no price action, que a gente não usa martingale, a gente não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Se deu loss, beleza, vamos respeitar e procurar outra oportunidade. Quando a gente usa a probabilística, a gente ainda tem mais uma oportunidade de usar o martingale, mas se der loss também, não vamos usar o gale 2, certo? Somente o martingale 1. O que é martingale? Deu loss, dobra a mão e entra novamente. Posso usar o martingale de outra forma? Pode. Você pode, ao invés de dobrar a sua mão, vamos supor que você deu loss com 10 reais. Ao invés do seu martingale 1 ser de 20 reais, você vai fazer o martingale com 15, só para tentar recuperar o valor perdido anteriormente, certo? Então vamos lá. A estratégia das três irmãs, ela é bem boba. O que ela vai dizer pra gente, essa teoria? Sempre que tiverem duas velas da mesma cor, não importa tamanho, não importa nada. Sempre que existirem duas velas da mesma cor, vou pegar aqui essas duas vermelhinhas. E depois dessas duas velas, vierem duas velas da cor oposta. Nesse caso aqui, essas duas velinhas verdes, certo? A tendência é que a próxima vela seja da mesma cor da última. Qual é a cor da última vela aqui? Verde. Aqui seria um cal. Então a gente daria um cal nessa vela. Essa é a estratégia das três irmãs. É uma estratégia bem bobinha. A gente precisa ao total de 4 velas para a gente poder decidir a nossa entrada. Nesse caso, 2 vermelhas e 2 verdes. Se a próxima, qual a tendência da próxima vela? Ser verde. Se der loss de primeira, pode fazer o gale 1 também. Não precisa fazer o gale sempre. Mas não é contraindicado fazer, certo? Só usar com cautela. Partindo dessa mesma estratégia aqui, o que aconteceu? 2 velas verdes, correto? Não importa o tamanho, importa somente a cor dela, a não ser que seja um doji, que é quando a vela começa e acaba no mesmo lugar e fica aquela velinha cinza. Vieram 2 velas verdes aqui, posteriormente vieram 2 velas vermelhas, beleza? E qual é a tendência na nossa estratégia? Que a próxima vela acompanhe a última. Qual seria? Uma vela de put, vermelha também. Daria outro win nesse pequeno intervalo. E já saindo desses 2 wins, qual é a estratégia? 2 vermelhas. Depois a gente observa, vieram 2 verdes. E posteriormente, qual é a tendência? Vinha outra verde. Daria outro win aqui, certo?
Basicamente, a estratégia das três irmãs é essa. E por que que isso acontece? Isso acontece por aleatoriedade? Não. O gráfico, ele sempre busca ficar em equilíbrio de cor, de valor e etc. Percebam que o movimento do gráfico, basicamente, ele vai sempre subir e descer, fazer tendências, e isso não muda. Beleza? Não muda. Quando o gráfico está lateralizado, ele vai ter que ir para algum lugar, ou para cima de forma vai forte para cima ou forte para baixo. É assim que o gráfico se comporta. São padrões de equilíbrio. Sempre que o preço abaixa demais, a gente vai esperar que ele suba. Por isso que quando dá um pico de vela, ou seja, a vela vai muito forte, bate na nossa zona, a tendência é a zona ser respeitada, porque após um volume grande de compra ou de venda, no price action puro, ele vai tender a reverter na próxima, certo? Então, isso faz parte do equilíbrio gráfico que a gente usa a nosso favor, beleza? Vamos partir para o próximo conteúdo. Qual é o próximo conteúdo aqui? A gente passou das três irmãs. O próximo conteúdo é a reversão, é o martelo. Como é que a gente vai fazer essa interpretação? Eu vou ensinar para vocês, vou passar para vocês um livro ensinando vários padrões, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse tipo de vela aqui, ó. Reparem nessa vela de put. Essa é uma vela normal, certo? Qual é a diferença dessa primeira vela para, por exemplo, essa vela aqui? A diferença principal está na força que ela tem. Olhem o tamanho do corpo dessa primeira vela e olhem o tamanho dos pavis dela, como são mais curtos, mais sucintos. Ou seja, a tendência dela descer realmente está mais forte, está mais consistente. Reparem que aqui o pavio é enorme. E o que isso significa? Vamos fazer um estudo de vela. Um estudo rápido aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A vela tem início, ela tem uma mínima, uma máxima e um fim. Como é que a gente vai saber qual é qual? Eu vou escrever aqui. Se vocês quiserem printar, eu aconselho muito que vocês printem isso, para vocês saberem o que eu estou falando, certo? Vou até aumentar o tamanho da letra para poder ficar melhor no print. Olhem só. Início, ela começou aqui. Aqui foi o ponto mínimo dela. Aqui foi o fim, onde ela terminou. E nesse pontinho aqui foi a máxima. O que eu quero que vocês entendam com isso? Sempre que vocês olharem para uma vela, vocês vão entender o seguinte. A vela, ela precisa começar em algum lugar. Se a vela termina vermelha, não tem outra opção a não ser que ela desceu. A vela, para terminar vermelha, ela começa lá em cima e precisa descer. Independente do que aconteceu no meio do caminho, ela tem que acontecer isso. Quando acontece verde, quando a vela termina verde, ela precisou começar embaixo e subir. Não importa o que aconteceu durante esse percurso. Quando a gente olha o formato de uma vela, as características dela, a gente vai perceber o quê? Se a vela terminou vermelha, automaticamente a gente tem certeza que o início dela foi nesse ponto aqui. O início dela foi embaixo do pavio de cima, digamos assim, na vela de put. Foi nesse ponto que eu estou indicando com essa seta. Se ela começou ali, a gente sabe que ela subiu até esse ponto mínimo verde. Por quê? Se ela começou nesse ponto e ela subiu, ela ficou verde até ali. Depois ela desceu pra caramba. Quando ela desce pra caramba é o momento que ela fica vermelha. E a gente tem esse estudo de vela ou durante ou após o término dela. O último pavio quer dizer o pavio de baixa ou o pavio de máxima. Até onde a vela conseguiu descer, até onde a vela foi o ponto máximo de venda dela, certo? E ela terminou um pouquinho acima, onde foi o fim. Para a vela verde é a mesma coisa, só que ao contrário. Mas é a mesma coisa. Só que vou fazer aqui a velinha verde também, para ficar mais claro na cabeça de vocês
como é que isso funciona nos dois formatos. Essa é uma vela verde. Aqui vou fazer o pavio um pouco maior para exemplificar. E o que eu vou mostrar para vocês aqui? Prestem atenção na seta. Vou fazer a seta azul. A vela iniciou aqui. Ela desceu vermelha até esse ponto mínimo. Olha como é o contrário. Ela subiu e terminou aqui. E esse pavio de cima foi o ponto máximo, ou o valor máximo que a vela atingiu nesse período. Isso sempre acontece. O martelo acontece quando, por exemplo, uma vela vermelha, dessa forma, olhem só o tamanho desse pavio. O pavio está muito grande em comparação ao corpo da vela. Isso significa que a vela subiu, mas não se sustentou lá em cima e deu uma queda muito brusca. Ou seja, o preço não está se sustentando. É um padrão de que a próxima vela, ou daqui para frente, o gráfico vai começar a descer, porque isso é um padrão de reversão. Olha essa vela verde aqui. Olha o tamanho do pavio dela. Isso significa que o gráfico desceu, certo? O gráfico desceu vermelho até ali, subiu e terminou lá em cima. Fez um pavio enorme. Tem gente que chama de sombra, tem gente que chama de pavio, eu prefiro pavio. Deixou um pavio enorme e não se sustentou ali embaixo. Ou seja, é um forte resquício de que o gráfico vai reverter, vai começar a subir nesse caso depois de um tempo. E a gente, acabei de ver um aqui, eu abri esses gráficos aleatoriamente, quando eu ia começar o vídeo, eu acabei de achar um padrão. Olhem só esse padrãozinho aqui. A vela está muito fina. Olha o tamanho do pavio que subiu, o gráfico subiu pra caramba. Logo em seguida desceu, quase terminou vermelha, mas o preço não se sustentou lá em cima. E em seguida aconteceu um engolfo. Olha só, se aconteceu essas duas confirmações do engolfo, vocês podem dar entrada com mais tranquilidade, porque a gente já tem o primeiro resquício que o gráfico vai entrar em uma tendência de baixa, que é esse pavio aqui. Depois a gente tem um engolfo, que é um padrão de reversão, a nossa confirmação e a entrada. Simples. Isso é uma coisa que talvez alguns vão ter que ver esse vídeo mais algumas vezes e etc. Mas é algo extremamente simples e algo que vai agregar valor pra caramba no operacional de vocês, beleza? Pra caramba mesmo. Outro exemplo aqui. O gráfico foi até lá em cima, não se sustentou, desceu e depois as próximas velas foram vermelhas. Não houve engolfo aqui, porque a primeira vela vermelhinha foi bem fraca, certo? Lembrando a vocês que essas estratégias não são perfeitas, não são estratégias que funcionam o tempo todo, como nenhuma do mercado é. Fujam de estratégias mirabolantes, de estratégias perfeitas que prometem te transformar da água para o vinho em um dia. O que existe é vocês criarem uma rotina consistente de estudo, uma rotina consistente de treino, que vocês aí sim vão poder operar, vão poder saber o que está fazendo e vão poder colocar tudo que vocês estão vendo aqui em prática. Que tem muita gente que cobra R$1.000, 800, 700 para ensinar nem metade disso aqui que está sendo disponibilizado de forma gratuita para vocês, certo? O que muita gente gosta de mostrar são resultados mirabolantes de R$50.000, Soros, que é outra estratégia de alavancagem que eu vou ensinar no gerenciamento, de 100 para R$1.000 em um dia, em alguns minutos. Mas isso é uma coisa que não acontece frequentemente. Tirem isso da cabeça de vocês. São vendedores de ilusões, certo? Ninguém posta um vídeo colocando assim, perdendo R$1.000 em 5 minutos. Por que ninguém posta assim? Porque se fugir do gerenciamento, é assim que se quebra uma banca. Se você ficar colocando a sua banca toda em uma operação, é isso que vai acontecer, certo? Vocês precisam buscar estratégias consistentes, que vocês vão ganhar uma porcentagem mais baixa, que ainda assim não é tão baixa, e que vocês vão conseguir sustentar há muito tempo. Porque não adianta vocês colocarem, sei lá, R$100 na corretora, 50, duplicar em um dia e depois perder. Não ter uma rotina consistente de operações. E o que vai diferenciar você de um trader amador para um trader profissional é a consistência. Nesse mercado ou em outros mercados, de Forex, de cripto, etc. Não importa. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. E a gente fica por aqui, beleza? Conteúdo mais rápido, mais enxuto. E a nossa próxima aula vai ser de gerenciamento, certo? Valeu!